Coordenadas polares é outra forma de associar pontos do plano com números. Então, você vai considerar sempre um polo, que é esse ponto aqui, o início dessa semirreta, e uma semirreta. E qualquer ponto do plano pode ser descrito da seguinte forma. Você vai considerar, por exemplo, pegar esse ponto aqui cor de laranja. Como eu associo um par de números a esse ponto? A gente considera a reta que parte do polo e vai até o ponto. Esse segmento de reta aqui. Então, essa distância desse ponto O, que eu estou chamando de polo, até o ponto P, a gente chama de R, que é uma das coordenadas polares, chamada de raio. E a outra coordenada é exatamente o ângulo que forma com esse eixo polar, que é conhecido como eixo horizontal. Então, por exemplo, se eu quisesse determinar aqui qual é desse ponto, eu vinha com o transferidor, medir esse ângulo, pegava a régua e media essa distância. Então, essa é uma outra forma da pessoa associar números com pontos do plano. Outro exemplo, se eu pegasse um ponto agora mais aqui para cima, como é que eu encontro as coordenadas desse ponto? A mesma coisa, eu faço de novo. Eu venho com a régua, traço o segmento que vai do polo até o ponto, venho e meço esse valor aqui, vou chamar aqui de R2, e venho e meço esse ângulo com o transferidor. Então, para a gente descrever os pontos do plano, os ângulos vão de 0 grau, que é exatamente coincidindo com esse eixo aqui, o eixo polar, aí vai aumentando nessa direção, no sentido esquerdo aqui, ó, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até dar uma volta inteira, que é 360 graus ou 2π radianos. E os valores de R são qualquer número positivo. Também pode falar em R valores negativos, mas não vou falar sobre isso não. Qual é a relação que existe em coordenadas polares e coordenadas retangulares? Coordenadas retangulares são as coordenadas que a gente está acostumado. Tem o eixo X, vou colocar aqui o eixo Y. E a gente quer fazer uma associação entre coordenadas polares e coordenadas retangulares. Como fazer isso? Então, coloquei aqui agora o eixo. Esse aqui era o eixo X, que a gente está acostumado. Esse aqui é o eixo Y. E para esse ponto P, que ele tinha coordenadas polares, a coordenada R e o ângulo θ, eu vou descrever para esse ponto P quem são as coordenadas retangulares, a coordenada X e a coordenada Y. Para fazer isso, é só olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. A coordenada X é exatamente que vai de O até aqui. Isso aqui é a coordenada X. E a coordenada Y? É exatamente esse valor aqui, ó. Que aqui é a coordenada Y. Pronto. Aí eu quero determinar quem é X. Aí vamos utilizar aqui trigonometria, ó. Esse valor aqui, X, é o cateto que forma aqui com o ângulo θ, chamado cateto adjacente. E essa medida Y é o cateto oposto. Aí, pelo que a gente sabe de trigonometria, o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, que é X, sobre a hipotenusa, que é R. A mesma coisa para o seno. O seno do ângulo θ vai ser igual a quem? O cateto oposto ao ângulo θ, que é Y, dividido pelo hipotenusa, que é R. Então, essas duas relações aqui, elas vão nos ajudar a passar de um sistema de coordenadas para outro. Por exemplo, aqui eu posso isolar o X. Tá, cosseno de θ igual a X sobre R. Se eu passar o R multiplicando, vou ter que X vai ser igual a R vezes cosseno de θ. Que é o que você vai precisar quando você for fazer as integrais. X é igual a R vezes o cosseno de θ. Né? Aqui multiplicando. E o Y é igual a R vezes o seno de θ. Então, essas duas relações te permitem passar de um sistema de coordenadas para outro. Por exemplo, se eu sei quem é R e quem é θ, como eu descubro o X? É só substituir aqui. E o Y? Também. Além disso, como aqui tem um teorema de Pitágoras, né, esse cateto mede X e Y, esse aqui mede Y, e esse aqui mede X, pelo teorema de Pitágoras, X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a R ao quadrado.
E essas relações aqui são as relações que vai precisar quando você for passar de um sistema de coordenadas para outro. Então agora vamos descrever algumas regiões utilizando coordenadas polares e fazer mudança de variável das coordenadas polares, que são essas que eu falei, para as retangulares, que é aquela que a gente está acostumado, envolvendo x e y. Vamos pegar primeiro uma região aqui bem simples. Um círculo. Como é que eu descrevo um círculo em coordenadas polares? Ou seja, um círculo. Só o círculo, tá? Não é o círculo e o interior do círculo, não. Só esse círculo aqui de raio 2. Esse círculo aqui em vermelho. Não é a parte de dentro dele, não. Só essa parte aqui. Como eu descrevo essa curva em coordenadas polares? Para qualquer que seja o ângulo, digamos, para esse ângulo aqui, que eu desenhei, quanto é que vale o R? 2. Para esse ângulo aqui, quanto é que vale o R? 2. Para esse outro ângulo aqui, ó, que é tudo isso, quanto é que vale o R? 2. Ou seja, para qualquer que seja o θ, para qualquer que seja aqui θ o ângulo, o raio é igual a 2. Então a equação do círculo em coordenadas polares é muito fácil, é simplesmente isso aqui, R igual a 2. Essa aqui é a equação desse círculo, toda ela. E o θ? O θ é qualquer, de 0 até 2π. Isso aqui descreve o círculo. Ou seja, isso é uma outra forma de ver o mundo e transformar, por exemplo, coisas como redondas, circulares, em algo bem mais fácil de você estudar. É somente R igual a 2. E uma reta. Como é que eu escrevo uma reta que passa pela origem? Essa reta aqui. Esse segmento de reta partindo da origem nessa direção aqui. Aqui eu coloquei assim, mas continua para sempre, tá? Não vem para baixo não, só isso. Suponha que esse ângulo aqui seja π sobre 6, que corresponde a 30 graus. Como eu descrevo essa curva em coordenadas polares? Olha, aqui está dizendo que o ângulo θ é sempre constante e igual a π sobre 6. E o R? Bem, se eu pegar esse ponto bem aqui, o R é 0. Digamos que seja 1, R é igual a 1, 2, o R é qualquer. Então, a equação dessa semirreta em coordenadas polares é simplesmente θ igual a π sobre 6. E o R? O R é qualquer. Ou seja, nós podemos dizer assim, que o R é maior ou igual que 0 e menor ou igual que infinito. Ou seja, são todos os reais. Mas nem precisa colocar essa parte. Assim que eu não precisava colocar essa. Então, coordenadas polares é uma outra forma de ver o mundo que pode transformar alguns problemas em algo mais simples. Vamos fazer agora uma região. Aquilo era curva. A gente fez para a circunferência e para a reta. Como é que eu descrevo dois círculos, essa região aqui, em coordenadas polares? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez em coordenadas retangulares. Fixa uma das coordenadas e vê o que acontece com a outra. Então, eu coloquei o sistema de coordenadas aqui, x e y, mas pode ser coordenadas polares. Para um ângulo fixo, vamos fixar um ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Fixei esse ângulo. Para esse ângulo fixo, quanto é que varia o R? R pode ser esse valor aqui? Não, porque ele não está na região. O primeiro valor de R que a gente vai encontrar é bem aqui, ó, onde começa a região. Pode assumir esses valores, pode assumir esse, pode assumir esse. Esse aqui pode assumir? Não, está fora da região. Então, vai ser todos os valores, ó, desse até esse. Digamos que isso aqui seja raio 1 e esse aqui seja raio 2. Então, para cada valor de fixo de θ, o R é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. E o ângulo? Vamos fixar um R qualquer aqui. Vamos fixar esse aqui, 1, por exemplo. Para esse R igual a 1, quais valores θ está variando? θ pode ser esse próprio aqui, que é 0. Pode ser esse outro que é mais ou menos π sobre 6. Ou 45, 90. Pode ser qualquer ângulo. É a mesma coisa que eu falei do círculo lá. O círculo é R igual a 1 aqui e o π. Qualquer. Para esse outro valor aqui, por exemplo, quando R igual a 2. Esse aqui, ó, R igual a 2, bem aqui. Que é essa circunferência aqui de raio 2. Quais valores que você está assumindo?
todos os valores, θ de 0 até 2π. Então, essa região é descrita com R variando de 1 até 2. E θ qualquer, mas é por a gente colocar aqui, θ vai de 0 até 2π. Então, essa região anular, que parece um anel, o R vai de 1 até 2 e o θ vai de 0 até 2π. E se a gente quiser apenas essa parte do primeiro quadrante, essa parte aqui que eu estou marcando em cor de laranja, como é que eu ia descrever essa parte aqui em cor de laranja? Para cada valor fixo de θ, o R vai de 1 até 2. Vou até colocar em cor de laranja a região cor de laranja. O R ainda varia de 1 até 2. Agora o θ, ele assume o primeiro valor aqui embaixo, que é 0, e vai até o maior valor de θ, que é aqui em cima. Ó. Que ângulo forma com a horizontal? 90 graus. Então vai de 0 até π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa aqui, 90 graus. E no caso mais geral, que o autor do livro também fez questão de olhar, eu peguei o livro lá para ver, se eu tiver uma região, vou colocar agora tudo em coordenadas polares, tem aqui um polo, o eixo polar, e aqui eu tenho um ângulo fixo. E o ângulo, essa região limitada por esse ângulo e o eixo polar, tem uma função aqui, ó, uma função R que depende de θ, é uma função qualquer. Como é que eu descrevo essa região? Digamos que esse ângulo aqui seja 0, né? Aqui embaixo é 0, e aqui seja um ângulo alfa. Aí vamos fazer como antes. O θ vai variar de quanto até quanto? Para qualquer que eu imagine aqui um valor fixo do R, ó, digamos isso aqui, para esse valor aqui do R, e vou fazer assim mais ou menos, para ser sempre o mesmo valor de R, né, que tem que ser a circunferência, o θ vai variar de 0 até alfa. Então, qualquer que seja ele, tá? Até aqui nesse canto aqui, ó, o θ vai sempre de 0 até alfa. E para cada valor fixo do ângulo, digamos esse ângulo aqui, eu vou colocar a cor de laranja. Tá fixo aqui, ó, esse ângulo. Onde é que o R varia? O R é no mínimo 0 e no máximo quanto? Esse valor aqui, R que depende de θ, uma função R que depende de θ, que é bem parecido com aquelas regiões lá retangulares. Então, essas são regiões que aparecem, né? Você tem que determinar onde é que o θ varia e onde é que o R varia. No caso de integrais, tem que lembrar sempre que para fazer a integral, tem que substituir o x por r vezes o cosseno de θ, o y por r vezes o seno de θ, x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, coloca o mesmo r. E uma outra importante, dx dy vai ser substituído por r dr dθ. Essa é uma novidade, tá? Não é somente substituir o x por dr e o y por dθ, não. É sempre desse formato. Como exemplo, vou fazer uma questão bem importante, que é o volume da esfera, que eu costumo colocar nas minhas provas sempre, porque todo aluno de matemática tem que saber fazer isso. Então, se a gente quer determinar o volume de uma esfera, digamos que a esfera está aqui uma esfera de raio R. A equação da esfera, você estudar em matemática, álgebra vetorial, álgebra analítica, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a equação de uma esfera. Aí se eu quero escrever como o grafo de uma função, não dá, né? Porque se eu for isolar aqui o z, se a gente for isolar aqui o z, vai ficar assim, ó, z ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu vou passar esses dois termos aqui para o outro lado, aí fica menos x ao quadrado mais y ao quadrado. E daqui eu tiro que z vai ser igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que tem um mais ou menos, porque essa parte positiva é a parte de cima da esfera, a calota, e a parte negativa é a parte de baixo. Ainda não é a função. Aí o que a gente faz? Devido a ser simétrico, nós vamos fazer apenas a parte de cima e multiplicar por duas unidades, né? Que vai dar o volume de cima igual ao volume de baixo. Pronto, então a gente vai querer determinar quem é o volume da esfera. Deixa
Só melhorar aqui que está muito escuro. Para ficar mais fácil, nós vamos primeiro fazer a esfera de raio 1. Ou seja, a situação é a seguinte: você tem sistema de coordenadas, aqui é 1, aqui é 1, aí tem um círculo e a parte aqui de cima da esfera, que aqui também é 1, né? Porque como o raio é 1, aí nesse caso a função seria c, que é f de xy, igual a raiz quadrada, como é raio 1, 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a função. E a região aqui de integração, que eu vou chamar de D, é o círculo, né? Porque a parte de baixo aqui, onde a função varia, é o círculo de raio 1. Se você pegar esse desenho e olhar somente para o que acontece no plano XY, vai dar um círculo de raio 1. A região de integração aqui D vai ser o conjunto dos números x e y pertencente ao plano, tais que x ao quadrado mais o quadrado é menor ou igual que 1, que é o disco, essa região aqui. Ó. Essa aqui é a região de integração, tudo isso. Então, o volume dessa esfera é o dobro, porque isso aqui é a parte de cima, tem a parte de baixo, é 2 vezes a integral sobre a região D da função, que é f de xy, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Essa é a integral que a gente tem que resolver. Só que é uma integral muito difícil de fazer, porque tem 1 menos x ao quadrado. Aqui se integrar com relação a x, que não dá para a gente fazer. Se eu fosse integrar primeiro com relação a y, ficaria a integral de 1 menos y ao quadrado, que também não sabe como fazer. O jeito de fazer essa integral aqui, da maneira mais fácil, é resolver esse problema em coordenadas polares. Para fazer isso, a gente tem que descrever o domínio aqui, a região de integração, aliás, em coordenadas polares. Vamos fazer isso. Então, vou desenhar apenas a parte, o D aqui. O D é um círculo de raio 1. 1, menos 1, menos 1. Como é que eu descrevo essa região em coordenadas polares? Como é um círculo de raio 1, é tudo isso, tá? A região é tudo isso aqui, não é apenas a borda, não. Como é que eu escrevo essa região em coordenadas polares? Então, para cada valor, a gente já fez isso, mas para cada valor fixo de um ângulo qualquer, esse ângulo aqui, o R vai variar de 0 até 1. Então, o R aqui varia de 0 até 1. E para cada valor fixo do raio, digamos esse valor aqui, digamos, valor qualquer, esse aqui, de quanto até quanto varia o ângulo? Vai dar uma volta completa para esse mesmo valor aqui de R, ou seja, essa distância aqui é sempre a mesma. Varia então de quanto? De 0 até 2π. Ou seja, então, a região de integração é simplesmente essa. O R vai até 1 e o θ de 0 até 2π. Agora vamos fazer a substituição. Como é que são a substituição? Primeiro, vamos olhar para o radical, que é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse termo x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente r ao quadrado. Vai ficar 1, ou seja, esse termo aqui ó, é r ao quadrado. Vai ficar 1 menos r ao quadrado. E dx, dy, eu vou trocar por quem? R, dr, dθ. Então, agora vamos fazer a integral. Então, vamos fazer a substituição. É importante escrever tudo, tá? Então, a integral dupla ao longo do disco lá de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy é igual a integral. Vamos fazer a mudança de variáveis. No final, aparece quem? R, dr, dθ. O θ varia de 0 até 2π. Então, coloca aqui. 0 até 2π. Por que eu tenho que colocar isso aqui? Porque eu coloquei o dθ no final. E esse dθ no final combina com esse primeiro integral. E o R varia de quanto? O R varia de 0, aqui, ó, de 0 até 1. Então, vai ficar a integral de 0 até 1. Da raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado. Então, é essa integral que a gente vai fazer.
que é uma integral que a gente consegue fazer, ó, porque se eu chamar u de 1 menos r ao quadrado, eu consigo aparecer aqui esse r dr. Então vamos fazer isso. Vou chamar u de 1 menos r ao quadrado. Então quanto é a diferencial de u? Você derivar isso aqui, né, para encontrar a diferencial. A derivada de 1 dá 0, a derivada de r ao quadrado dá 2r, então vai dar menos 2r dr. Só que aqui aparece r dr. E aqui também, então eu posso isolar r dr para poder substituir. Então esse menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 1 meio de du igual a r dr. Ou seja, agora a gente pode fazer a integral. Vou fazer só essa integral aqui que está atrapalhando, tá? Ou seja, a integral da raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado r dr vai ser quem? A gente fez integral, chamou 1 menos r ao quadrado de u, então fica raiz quadrada de u. E r dr, cadê r dr? Quanto é que vale? R dr é menos 1 meio de du. Então vamos substituir. Aí vezes menos 1 meio de du. Como na integral a gente pode, aqui a multiplicação, eu posso colocar esse menos 1 meio para fora. Então vai ficar a integral de raiz quadrada de u é a mesma coisa de u elevada a 1 meio. Pronto. Então essa integral raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado de r de θ, que a gente chamou u de 1 menos r ao quadrado, ó, então a gente só modifiquei. Chamando isso, a diferencial de 1 menos r ao quadrado, que é o du menos 2r dr, que a gente substituiu para cá. E essa integral aqui é fácil de fazer, né? Vamos lembrar que a integral de u elevado a n du é soma 1 aqui e divide tudo pelo novo expoente, mais uma constante, relembrando. Então essa integral aqui vai dar igual a menos 1 meio. A integral de u elevado a 1 meio fica o próprio u elevado a 1 meio mais 1 dividido pelo próprio expoente aqui. 1 meio mais 1. Mais uma constante. Pronto. Vamos só agora refazer as contas. Ó. 1 meio mais 1 é 2 mais 1. 3 meios. Então vai ficar... Não vai caber em outra folha. Ah, você tem que se organizar porque vai ser muita conta. Então vai ficar menos 1 meio. U elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Como eu vou dividir por 3 meios, eu vou multiplicar logo pelo inverso. Por 2 terços. Cancela esse 2 com esse 2. Até que fim nós chegamos então à seguinte conclusão, que a integral da raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado r dr de igual a menos 1 terço de u elevado a 3 meios mais uma constante. Como agora eu vou voltar para a variável original, então vai dar menos 1 terço de... Quem era u? U era 1 menos r ao quadrado, elevado a 3 meios mais uma constante. Pronto, agora, de posse dessa informação, vamos voltar lá para a questão, para a gente terminar a integral. Então, vou até voltar aqui para a integral que a gente está fazendo. Vou reescrevê-la aqui novamente. A gente está fazendo a integral de 0 a 2π, com r variando de 0 até 1, da raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado r dr de θ. A parte que a gente acabou de fazer ficou integral de 0 até 2π, e a parte de dentro a gente acabou de fazer, que deu menos 1 terço, deixa eu ver, é menos 1 terço de 1 menos r ao quadrado elevado a 3 meios. Deu isso aqui. Agora vai fazer de 0 até 1 de θ.
Pronto. Continuando. Agora a gente vai fazer a substituição. Vai ficar a integral de 0 até 2π. Quando o r for 1, a substituir vai ficar aqui. 1 menos 1 dá 0. Então vai ficar 0. Aí menos da fórmula, né? Menos. Porque você faz nesse valor, aí menos nesse outro valor. Vou repetir aqui o resto tudo. Menos 1/3. E eu vou fazer r igual a 0. Quando r for igual a 0, fica 1 menos 0 dá 1. 1 elevado a 3/6 dá o próprio 1. Então vai dar apenas 1. Dθ. Então substituiu quando o r for 1. Se não errei nenhuma conta, 1 menos 1 dá 0, dá 0. E quando o r for 0, 1 menos 0 dá 1. 1 elevado a 3 dá 1, então dá esse valor. Ou seja, menos com menos dá mais, então vai ficar integral de 0 até 2π de 1/3 vezes dθ. A gente pode colocar aqui para fora da integral 1/3, vai ficar 1/3. Integral de 0 até 2π de dθ. Essa integral aqui é bem fácil de fazer, né? Dá 1/2. A integral de 1 dθ é igual a próprio θ, né? Relembrando, a derivada de x dá 1, então a integral de 1 dá x. A derivada de θ dá 1, então a integral de 1 dá θ. Avaliado de 0, aqui é 1/3, né? 1/2 não. De 0 até 2π. E sim, vamos acabar de fazer essas contas. Bem, aí você vai substituir. Quando ela for 2π, dá 2π. Quando ela for 0, dá 0. Fica 2π menos 0, 2π. Então dá 2π vezes 1/3, que é 2π sobre 3. Então, essa aqui é a integral essa integral. Só que no volume que a gente estava discutindo, tem que multiplicar esse resultado por 2, porque a gente fez apenas a parte de cima, né? Aí, como a parte de baixo é igual à parte de cima, tem que multiplicar por 2. Então, agora, o volume, portanto, o volume da esfera é 2 vezes 2π sobre 3, que é igual a 4/3 de π, unidades de volume. Pronto, o vídeo já está com 27 minutos. Eu vou fazer um outro vídeo com mais exemplos.